por nos lembrar, né, do que a Bíblia nos fala sobre o retorno do Senhor Jesus. Está cada vez mais próximo, de acordo com o que a Bíblia nos ensina, sobre o arrebatamento da igreja em Tessalonicenses, que devemos aguardar, é iminente, não tem nada mais que precisa acontecer. E você está preparado? Você já tem Jesus como seu Salvador? Se você já tem, você está pronto, né? Se você não tem, você precisa se acertar com Deus através de Jesus. E eu gostaria de trazer nessa noite a pregação da Palavra de Deus, continuação de domingo passado, que falamos sobre resoluções. O ano só começou e eu imagino que você já tem alvos para o ano de 2024. Sejam eles na área de saúde, área financeira, em várias situações. As resoluções mais comuns, se você pesquisar no Google, seria perder peso, sair das dívidas, crescer espiritualmente, isso aí para nós cristãos, né? E muitos querem ler a Bíblia inteira, aí começa bem, que bom que se termina, né? Nem sempre a gente continua. A gente tem iniciativa, mas nem sempre continua ativa. Então o alvo é de sermos perseverantes. Mas, como eu falei domingo passado, as resoluções ou os desejos por mudança se enquadram em duas categorias: as vontades e as necessidades, aquilo que queremos e aquilo que de fato precisamos. E eu gostaria de instigar em você um desejo de verdade, de coração, para buscar mudanças que agradam a Deus. Porque se você agrada a Deus, faz a vontade de Deus, você pode ter certeza, você vai ser feliz. Deus sabe o que é felicidade, Ele criou a felicidade, Ele tem tudo para a nossa felicidade e satisfação, e Ele quer nos ver felizes, tá? Deus, Ele tem prazer em nos abençoar. Então, se nós estivermos alinhados com a vontade de Deus, você tem certeza, tudo vai se encaixar. Aí me vem vários versículos da palavra de Deus, né? Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu digo não somente comida e vestuário, que são básicos, mas tudo o que precisamos, irmãos, para a vida e piedade, para tudo na nossa vida, Deus tem para nós. Mas devemos priorizar nossa vida, nossos alvos, resoluções para com Deus. Tá bom? Então nós falamos que a mudança bíblica, já que queremos mudar para esse ano, a mudança bíblica seria o ideal para nós. É a vontade de Deus para nós. E Deus, então, Ele tem a maneira bíblica de nos mostrar. Existem regras de como essa mudança acontece. E a frase que eu queria que ficasse na sua mente é que cada cristão, cada um que segue a Jesus, deveria desejar e buscar essa mudança bíblica, através de 3 regras que nós vemos nessa passagem em Efésios, tá bom? Então, se você quiser e puder abrir em Efésios, capítulo 4, nós vamos ver essas 3 regras. Efésios 4, do 22 a 24. Efésios 4, 22 a 24. Diz assim a palavra do Senhor: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais no novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então o apóstolo Paulo nos dá nesses 3 versos as 3 regras para uma mudança bíblica, uma mudança de verdade, uma mudança que funciona, tá? Essa carta de Éfeso, uma carta muito especial na palavra de Deus, toda a Bíblia né? Mas essa carta, ela nos mostra o que Cristo fez na nossa vida, como foi a transformação da nossa vida. Primeiro mostra a posição que nós temos em Jesus. Quando você crê em Jesus como Salvador, você se torna um filho de Deus. Você tem posições celestiais que você não vê agora, mas que você faz parte por causa da graça de Deus através de Jesus. Então, do capítulo 1 ao 3 vai falar só isso. Vai falar de todas essas bênçãos que você tem na sua posição como cristão. Mas do capítulo 4 em diante vai falar agora da prática. De que você vai fazer com isso, tá bom?
Você é filho de Deus e agora, como filho de Deus, vai fazer o que com isso? Você não vai ficar parado de braços cruzados, esperando você ir para lá, você chegar lá. Você tem coisas para fazer aqui para a glória de Deus. Então, é isso que esse capítulo aqui fala, capítulo 4 em diante. O que devemos fazer então? Então, Paulo ele fala, dá o segredo, então, de uma mudança bíblica. A primeira regra da mudança é despojar, usando a figura de analogia de roupa, né? Quando você tira a roupa, você trabalhou o dia inteiro, suou, sujou, e você tira essa roupa, você despoja essa roupa. Olha o versículo 22. Vamos ler todo mundo junto? Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então, o passado da nossa vida, né? O velho homem, a velha natureza, a velha mulher, né? Aquilo que éramos, a nossa vida era dirigida por nosso pecado, pelos nossos desejos carnais, longe de Deus. Então Paulo está falando, olha, vocês que já creram em Jesus como Salvador, vocês têm que tirar essa roupa suja, essa roupa imunda, que desonra a Deus, essa roupa fedida, né? Que é o velho homem. Então isso simboliza o arrependimento, que quer dizer, você não está feliz com o estado da sua vida no passado, você sabe que ela não agrada a Deus, e tem muita coisa presente hoje que te lembra, e que talvez você ainda usa essa roupa, que você vive como uma velha pessoa. Então Paulo fala, tira isso, se arrependa disso. Aí a segunda regra é, renove, vamos ler juntos? Vos renoveis no espírito da vossa mente. Então, irmãos, essa renovação é algo que Deus faz no momento da salvação. O arrependimento, né, ele é junto com a fé. Mas aqui para nós entendermos esse texto, né, quando você se arrepende, larga, tira o velho homem, você renova a sua mente, você tem sua mente transformada. Na verdade, não só a sua mente, como centro de tudo, de decisões, mas você tem a sua vida transformada. Olha, Romanos 12, 2 diz, e não sejais conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Então, quando você crê em Jesus, algo acontece na sua vida. Você pensa diferente. O Espírito habita em você e te lembra da palavra de Deus. Então, quanto mais lendo a palavra, mais ouvindo a palavra, mais você tem ali conteúdo, você tem matéria-prima para o Espírito Santo usar para lapidar a sua vida, né? Deus quer te transformar dia a dia, e a maneira de você pensar vai mudar, quando você deixa a palavra fruir em sua vida, e você já tirando o velho homem, deixando de lado e virando as costas, e agora pensando diferente, você vai trocar, ou ser renovado na verdade. 2 Coríntios 10, 5 diz, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, lá no final do versículo. Então nós vamos levar cativo tudo o que nós achávamos que sabíamos, agora estão aos pés do Senhor Jesus. Minhas opiniões, por mais fortes que sejam, seja em qualquer área que for, política, área de saúde, esporte, qualquer coisa, tudo deve passar pelo crivo do meu Salvador. Por quê? Ele é o Senhor e Salvador da minha vida, não é só de um departamento dela. Ele morreu por tudo, para me dar vida eterna, e eu vou habitar para sempre com Jesus. Então, irmãos, devemos agora, com a mente renovada, filtrar tudo através da palavra e através da vida que modela a palavra de Deus sendo praticada, a vida de Jesus. Então, agora que nós já despimos, renovamos, agora é hora de revestir. Vamos ler juntos? E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Nós já falamos sobre isso domingo passado, e a Bíblia toda confirma esse revestir, que simboliza a santificação. Quando a gente aceita Jesus, a gente é uma nova pessoa, amém? Nós somos pessoas novas, nós somos novas criaturas, mas devemos andar, exercitar a nossa fé. E Deus deixou as boas obras para glorificá-lo, para a obediência, né? Deus deixou a vida de crescimento, maturidade espiritual. É isso que vamos fazer enquanto estamos aqui, né? Nós temos muito que aprender, e Deus não terminou a boa obra que Ele um dia começou em nós. Ele já nos salvou, ou seja, você já nasceu de novo, só que como um bebê,
você precisa crescer, espiritualmente falando. Então, 2 Coríntios 5,17 diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A sua aparência continua a mesma, tá? Se alguém que está aqui hoje à noite fala, eu nunca aceitei Jesus, eu quero aceitar Jesus hoje à noite, e você se arrepende dos pecados e crê em Jesus como Salvador, você vai sair daqui com a mesma roupa, com o mesmo rosto, talvez com satisfação e paz evidente. As pessoas vão olhar para você e falar, puxa, você está transmitindo uma paz que eu não sei descrever, porque você tirou o peso enorme da sua vida. Mas a sua aparência não vai mudar, você vai continuar do mesmo jeito, né? A sua estrutura básica, né? Mas aqui está falando, irmãos, a nova criatura que Deus faz, de dentro para fora, de cima para baixo, de dentro para fora, é algo que vai fluir, né? E você vai deixar a velha natureza, você vai matar o velho homem a cada dia, né? Lembra que eu falei domingo passado? Não me interprete mal, né? Você vai sufocar, não vai dar alimento para a natureza, para o seu pecado, mas você vai alimentar sua vida espiritual. Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Dá para ver, irmãos? E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, irmãos, a vida que eu vivo agora não é mais minha. Então vamos deixar o egoísmo de lado, deixa o eu em terceiro lugar, tá? Diga, mata o eu. Não, a gente se cuida, a gente se ama, né? Deus não nega esse fato. Mas vamos amar a Deus em primeiro lugar, amar ao próximo em segundo lugar e, por último, nós vamos cuidar de nós mesmos, logicamente, né? Mas o matar o eu que eu digo, irmãos, é o pecado em nós. Não é você se autofragelar, não é isso que eu estou dizendo, tá? Não é chegar nesse extremo. Quando, na verdade, quando você aceita Jesus, você se torna alguém que busca a Deus, você ama as pessoas e você se cuida mais. Então você vai largar os vícios, você vai largar aquilo que te escraviza, que te prejudica e prejudica as outras pessoas. Sabe por quê? Porque esse corpo é o templo do Espírito Santo, não é meu mais. Então se tem coisa que eu sei que vai diminuir a minha vida, vai acabar com a qualidade de vida, eu não quero acabar com a minha vida, eu quero servir a Deus enquanto Deus me dá vida. Eu quero pregar o Evangelho, eu quero cuidar da minha família, eu quero servir a Deus, eu quero usar minha voz, eu quero ajudar o próximo. Já pensou, irmãos? Se você tiver saúde, você consegue carregar uma coisa para alguém. Você consegue, né, fazer algo para alguém. Agora, se a pessoa vive no pecado, vive ali se acabando, ela vai se prejudicar. Então, quando eu digo que você se ama, por último lugar, é natural. Mas lembre-se, você ama a Deus, você ama o próximo. Então, revestir-se é isso, irmãos. É essa ideia, né, de colocar o novo eu, deixar a nova vida em Cristo fluir, alimentar pela palavra de Deus. E nós falamos, tá bom, o que é isso na prática? Na prática Paulo explica, ele começa com a mentira. Por isso, deixar a mentira, falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então vamos ver como funciona isso aí nessa área de mentira. Nós já falamos então que nós deixamos de lado a mentira. Todos nós mentimos. Tá bom, irmãos? Eu não estou perguntando se não, estou só afirmando, tá? E a Bíblia fala, né, que se nós temos que não temos pecado, nós somos mentirosos. Então, não tem para onde correr. Vamos reconhecer. Só que você que já creu em Jesus, você deve deixar de lado, sufocar, mudar esse hábito pecaminoso. Você tem que trocar a mentira, que era um hábito na sua vida, pela verdade. E isso acontece quando você olha para Jesus, quando você vive no padrão de Jesus. Olha, Efésios 4, 20 e 21 diz assim, olha na sua Bíblia, Efésios 4, 20 e 21. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e neles fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Então Paulo está usando Jesus como modelo de quem nós devemos aprender, a quem devemos ouvir, de quem devemos ser ensinados, porque esta é a verdade em Jesus. Então a verdade da palavra de Deus, ela é praticada, modelada perfeitamente em Jesus. Você quer saber como que é a Bíblia em prática? Olha para Jesus. Ele cumpriu tudo o que Deus requeriu de nós, sem pecar.
Então, olha para Jesus, como Jesus observou e praticou tudo que Deus ensina. Então, o nosso Salvador, que morreu no meu lugar, ele deve ser o nosso Senhor, ou seja, está na nossa frente, até mesmo nas coisas práticas do dia a dia. Devemos lembrar de olhar para Jesus, de seguir os seus passos nessa área também. Então, Jesus não mentia, porque ele é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo, ele é o modelo para nós. Então nós falamos disso já, vamos trocar o vocabulário mentiroso pela verdade. Lembre-se, verdade com graça. Tem muitas pessoas que usam a verdade e falam, não, pastor, eu sou meio profeta mesmo, eu falo a verdade, doa quem doer. Tá, mas você está usando graça também? Porque a Bíblia fala que Jesus era cheio de graça e verdade, João capítulo 1, versículo 14. E se ele modela isso, então, cadê a graça? E essa graça não é o humor, tá, irmãos? Essa graça quer dizer que Deus, ele é bondoso para conosco. Ele sabe que somos pó, irmãos. O padrão dele é santidade, mas ele sabe que nós não conseguimos, então ele graciosamente nos ajuda a chegar lá. Ele nos perdoa e ele quer que tenhamos este espírito, essa postura com os nossos irmãos e com as pessoas também. Então, por que nós devemos falar a verdade? Porque somos membros uns dos outros. Meu irmão precisa da verdade, ele não precisa da mentira, ele precisa da verdade. Agora, hoje, vamos ler o versículo 26 e 27. O foco de hoje à noite são esses dois versículos, tá? Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Então, Paulo agora está usando um outro exemplo de o que é despojar, renovar e revestir, agora falando sobre a ira. Você reparou que essa primeira palavra é uma ordem? Irai-vos? Então, aqui é um imperativo, né? Ou seja, faça isso. Interessante, né? Toda vez que eu li esse texto, eu pensava, puxa vida, eu tenho que tomar cuidado aqui, né? Achando que a ira é uma coisa só. Não, irmãos, existe a ira boa, a ira justa, tá? E esse tipo de ira que Paulo está falando, irai-vos, tá? Mas não pequeis. Que tipo de ira que é essa? Irmãos, Deus, ele se ira, Jesus se irou, mas nunca pecou. Por quê? Era uma ira justa, uma ira santa. O cristão, ele pode também ter esse tipo de ira, só que é perigoso, a gente vai falar disso. Porque nós temos a tendência de deixar essa ira, mesmo que santa, se tornar numa ira pecaminosa, tá? Então Paulo nos adverte, mesmo que fala, irai-vos, tá? E logo em seguida ele fala, não pequeis. A ira pecaminosa, irmãos, é uma ira cheia de incredulidade, que não confia que Deus vai tomar conta, né? Lembra que Deus, ele não precisa da minha ajuda, não precisa que eu seja um justiceiro para que as coisas aconteçam. Ele sempre cuidou do universo sem mim, e ele pode cuidar muito bem depois que eu partir. Então ele quer que confiemos nele e que se vamos agir de forma honrosa a ele. Podemos fazer muita coisa, e ele nos usa para isso, mas não vamos ultrapassar essa ira justa para uma ira pecaminosa. Então a ira pecaminosa é cheia de incredulidade. A pessoa não acredita que Deus vai agir, então fala, eu vou agir por mim mesmo. Já que ninguém faz, eu vou fazer. Isso é mal, irmãos. Porque por atitudes assim, você desonra a Deus quando você age com uma ira dessa forma. Uma ira que não confia em Deus, uma ira egoísta. Os meus direitos foram feridos, então eu vou agir com minhas próprias mãos. Eu vou revidar. E esse tipo de ira, ela conduz à amargura no coração. Já pensou, irmãos? Nós não devemos ter amargura no coração, mas essa ira nos leva à amargura. E leva à vingança. Dá para ver como ela é prejudicial? Então ela pode começar sendo uma ira boa, mas ela pode chegar, se transformar, se deteriorar numa ira pecaminosa. Olha, só para dar um exemplo que a ira justa existe e é bíblico, Provérbios 8:13, tá? Aqui são outros sinônimos para ira, tá? Provérbios 8:13. Vê lá? Provérbios 8:13 diz assim: o temor do Senhor é odiar o mal,
a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu odeio. Olha, irmãos, o autor do Provérbios aqui está falando 2 vezes a palavra ódio. Puxa, mas achava que cristão não devia odiar, que quem segue a Deus não devia ter ódio no coração. Devemos ter ódio, sim. Devemos ter ódio pelas mesmas coisas contra as quais Deus tem ódio, que é o mal, que é o pecado, que é o que leva as pessoas para a condenação eterna, que é o pecado. Então essas coisas deveriam atiçar no coração do cristão aquele sentimento de indignação, de ódio, né? Porque, irmãos, essas coisas apodrecem, acabam com a vida das pessoas. Já ouviu aquela frase, né? Devemos odiar o pecado e amar o pecador, né? Faz sentido nesse contexto aqui, né? Tem pessoas que não conseguem diferenciar uma coisa da outra e odeiam as pessoas, né? Que estão ali atoladas no pecado, mas devemos diferenciar como Jesus o fez, de ele olhar para a pessoa em pecado e olhar, inclusive, por exemplo, para a mulher pega em adultério. Lembra o que ele falou para ela? Ele não passou a mão nela e falou, não, continua fazendo isso, Deus te ama. Não, irmãos. Ele falou, eu não te condeno, mas vai e não peques mais, porque é sério, Jesus odeia o pecado, mas ele ama a mulher, ele ama a pecadora. Dá para perceber a diferença? Então o cristão tem que ter esse tipo de ódio. Quem teme a Deus odeia o mal. Vivemos num mundo, irmãos, em que a justiça está pervertida. O que é mal se tornou bom, o que é bom se tornou mal. Às vezes o cristão tem vergonha de falar o que crê, com medo de retaliação, com medo de não ser aceito. E para ser aceito, ele tem que comprometer verdades eternas da Bíblia. Olha onde chegamos. É o final dos tempos. Deus está certo, isso vai acontecer. Você está preparado? Quando acontecer, você vai continuar odiando o mal ou você vai se vender? Qual que é o seu preço? Desculpa a minha terminologia aqui. Mas devemos ser firmes para acordar um ao outro. Irmãos, devemos odiar o mal, e o mal deve ter o mesmo ódio que sempre teve desde que ele começou a existir até o final. Não devemos ser simpatizantes com o mal, tá? Por quê, irmãos? Foi por causa do pecado que Jesus deu a vida dele por nós. Mas a graça de Deus, irmãos, é maior. Amém? E essa graça que nós devemos pregar e devemos vivenciar e modelar também. Mas a ira justa existe. Moisés, lembra? Moisés, ele foi no monte e Deus escreveu as 2 tábuas da lei e Moisés ouviu uma música, um barulho de lá. Josué até falou, mas espera aí, será que eles estão... É barulho de exército? Ele falou, não, é barulho de cântico mesmo, né? Aí Moisés chegou, estavam lá na idolatria, irmãos, fazendo festa. Enquanto o homem de Deus estava trazendo a palavra de Deus, eles estavam lá na pecadaria. O que Moisés fez? Não quero ofender. Não, o que ele fez? Olha aqui, Êxodo 32, 19. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial, vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor. Moisés, irmãos, um homem de Deus, ficou bravíssimo, ao ponto de que ele arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as aos pés do monte. Olha, irmãos, Deus acabou de escrever que Moisés, o homem mais manso que já existiu na terra, Deus fala isso dele. Ele ficou bravíssimo, ele quebrou as tábuas que vieram da mão de Deus, mais ou menos assim, ó, o que vocês estão fazendo aqui? Eu estou dramatizando, né? Mas, irmãos, o ódio daquele que teme a Deus, ele deve odiar. Se nós não odiamos o mal, devemos analisar o nosso coração, se nós tememos a Deus, se nós somos cristãos de verdade, tá? Porque Deus é o mesmo, o padrão dele é o mesmo, só que o mundo está em pecado. Como está o nosso sentimento para com o pecado? Jesus, lembra? Jesus em João 2,15, na primeira purificação do templo, tiveram 2. Ele chegou lá e ele viu os cambistas, viu lá o pessoal vendendo os animais no templo. Então diz, e tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. Olha que atitude pacífica, né, de Jesus, né? Já chega derrubando tudo, chutando, né? Empurrando tudo. Isso mostra o quê? Que Jesus tinha zelo, irmãos. Jesus ficou com raiva, ficou com ódio daquela falta de reverência do povo para com as coisas de Deus. Jesus, quando ele curou um homem na sinagoga, em Marcos 3,5, ele ficou muito indignado. É uma outra palavra para ódio também, tá? E diz, e olhando para eles em redor com indignação,
condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Então Jesus curou na sinagoga, não foi bem aceito, recebido, mas Jesus ficou triste, ficou indignado com a atitude daqueles homens religiosos, irmãos, que valorizavam mais as regrinhas da lei do que uma vida restaurada. E na segunda purificação, Mateus 21:12, semelhante, Jesus expulsou todos que vendiam e compravam no templo, derrubou as mesas. Dá para perceber que existe a ira justa? Existe, irmãos. Esse tipo de ira devemos ter. Você se indigna pela injustiça? A injustiça é cometida em todas as áreas da humanidade, inclusive na política? Ou você tem como normal, isso aí acontece mesmo. Eu já vi pessoas que se conformaram com tudo isso. Mas Deus fala que devemos, e é correto, é esperado do cristão se indignar, né? Na parábola eu não estava nem marcado isso, acho que é Mateus 5, que tem a parábola do monte, Sermão do Monte. Jesus fala, os que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados, né? Deus sabe, irmão, Deus tem um padrão dele, um dia ele vai resolver toda essa injustiça. Vamos esperar, mas enquanto não acontece, vamos manter o padrão do nosso Deus, vamos ficar indignados, sim, vamos orar, nós vamos agir da forma correta, não vamos tentar agir com nossas próprias mãos, tá? Então Paulo fala, não pequeis, porque o perigo é pecar. Irmãos, se nós não tomarmos cuidado, ficarmos irados assim, isso vai se transformar, vai curtindo, vai virando coisa ruim. Olha, Hebreus 12:15 diz, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então, a ira, ela pode muito bem levar a uma raiz de amargura, né? Aquela raiz. Uma vez, uma das aulas que eu tive com um professor meu, ele deu a ilustração de alguém que estava com ira no coração, uma ira pecaminosa, há muito tempo. Aí ele perguntou, você tem alguma raiz de amargura no coração? Aí a pessoa respondeu, pastor, eu não tenho mais. Eu tenho um tronco de amargura. Já cresceu, já frutificou, já criou raiz muito tempo. Irmão, se nós não deixarmos aquela amargura, nos torna amargos, nos torna ranzinhos, nos torna contra todo mundo e contra a vida. Nós não desfrutamos das bênçãos da vida. Nós deixamos aquilo nos corroer por dentro, né? Por causa de uma ira que se transformou em algo pecaminoso. Então não pequeis, não pequeis. Isso pode levar até o ponto de vingança, né? Romanos 12:17. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se possível, quantos tiverem vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então quem confia em Deus sabe que Deus vai tomar conta. Então eu me indigno, eu oro, eu tento resolver, como a gente vai ver aqui, da maneira certa. Mas eu não deixo aquilo se transformar numa ira pecaminosa. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Irmãos, o que esse texto quer dizer? Uma vez um dos irmãos, eu não sei se foi o irmão Roberto perguntou isso para mim, né? O que esse texto quer dizer? Não se põe o sol sobre a vossa ira. E toda vez que a gente estuda a palavra, tentar entender esse texto, é essa ideia de que o sol se põe no final do dia. Se você tem uma ira, você deve resolver ela antes que o dia acabe. Ou seja, a ideia de não deixar passar o tempo, não deixar curtindo, não. Aquele ditado de que o tempo resolve as coisas, irmãos, não é bíblico, tá? O que resolve é você agir biblicamente. Então a comunicação resolve, a restauração, o diálogo, atitudes para mudança, mas o tempo não vai resolver. O tempo vai piorar, vai transformar em raiz de amargura, em tronco de amargura e frutos venenosos, né? E aí vai. Então não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, não deixa o tempo passar. Ah, pastor, então quer dizer que essa ideia de sol, então eu tenho o dia inteiro para curtir aquela ira gostosa, e tem pessoas que gostam de ficar curtindo esse sentimento, né? Mas desde que eu resolva à noite, então eu tenho mais quantas horas aí, né? Irmãos, Deus não está preocupado com essas coisas. Na verdade, a ideia é, resolva o mais rápido possível. Não deixa passar.
Em aconselhamento com famílias, casais, geralmente a gente usa esse texto para relembrar. Tem alguma coisa que você precisa conversar com o seu cônjuge? Talvez ele está irado com você por algum motivo, ou você com ele por algum motivo. Não deixa passar de um dia para o outro. Vai dormir antes de fechar o olho, antes de você dormir, na verdade. Amor, você está magoado comigo? Te falei, te fiz alguma coisa que te causou uma ira no coração? Me perdoa. Vamos acertar. E aí durma em paz. Então, para você ver que é tão prático isso em todas as áreas, inclusive no relacionamento conjugal, irmãos. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Ah, mas e as exceções? Olha, irmãos, eu pesquisei. Tem lugar no mundo em que o sol... Olha aqui, ó. Eu achei num site, concursonobrasil.com. Confira abaixo uma lista de 9 lugares onde o sol não se põe e nunca anoitece. Então esse é o lugar dos amargurados do planeta Terra. Então se você quer curtir a ira, vai para esses lugares, porque o sol não se põe, então você pode ficar com ira lá. Existe isso, pastor? Olha, eu achei isso. Olha, irmãos, nem vou tentar pronunciar aqui, mas é na Noruega, um lugar onde não se põe o sol. Acho que fica lá meses e meses, o sol fica ali rodeando, mas ele não se esconde. E, por exemplo, na Finlândia tem um lugar, na Groenlândia, no Alasca, eu já sabia do Alasca, no Canadá, na Rússia, na Islândia. Então, alguns lugares do mundo em que os irados de plantão podem curtir as férias. Estou brincando, irmãos. Irmãos, então, o princípio é resolva imediatamente. Não deixa passar um dia. Tem gente que fica com ira, irmãos, acumulada por dias, semanas, meses, anos. E aí vem consequências espirituais, emocionais e até físicas. E não sabe por quê. Será que você está praticando isso aqui? Tenta resolver os problemas. Deixar a ira de lado. Reconciliar, perdoar. E ver o que acontece com sua vida emocional. Vê se há alguma diferença. Irmãos, eu já tive, às vezes, com mágoa de pessoas, e aquilo era um peso na minha vida que eu não sabia explicar. Aí, quando você acerta, você fica mais leve. Você tira aquela carga. Você não carrega mais aquela pessoa, ou não carrega aquela situação, porque você resolveu. Você não deixou o sol se pôr sobre a sua ira. Não dei lugar ao diabo. Então, irmãos, olha para você ver, tem 3 negativos. Irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira e não deis lugar ao diabo. Por quê, irmãos? O diabo é o nosso acusador. Ele gosta de dividir, de atrapalhar, de causar divisão, de semear discórdia. Então, irmãos de acordo um com o outro, Satanás ele chega lá e fala, eu vou causar uma discórdia ali. Vou ver se ele tem uma opinião diferente um do outro, eu vou usar aquilo para... E aí vai. Então, se você tem uma ira que se transforma em algo uma raiz de amargura e que você deixa o tempo passar, você está dando munição para o nosso inimigo. Tá bom? Então, dá para entender aqui o porquê devemos estar atentos com a ira. Devemos, sim, tomar muito cuidado, que não venhamos dar oportunidade. Então, quando você se despoja dessa ira pecaminosa, você deve lembrar de se renovar. O que podemos aprender a respeito da ira com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Em Lucas 23, 34, nosso Salvador estava na cruz. Ele morreu injustamente pelos nossos pecados. Ele podia ficar irado lá, não podia, irmãos? Ele podia, como Criador, falar, Senhor, destrói a humanidade. Vamos começar do zero aqui. Ele podia. Mas o que ele fez? Ele sabia da importância de um inocente pagar pela culpa de todos, e ele era o único que podia fazê-lo, ele ficou. E além disso, em Lucas 23, 34, olha o que Jesus disse. Dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus sabe de tudo, irmãos. E nós, quando nós pecamos, nós traímos o nosso Salvador, nós não sabemos o que fazemos. Nós achamos que sabemos, mas nós não sabemos. Jesus sabe as consequências. Jesus sabe as implicações. Ele falou, Pai, perdoa.
Eles não sabem o que fazem. Então, irmãos, ao invés de alimentar a ira, as palavras de Jesus foi perdão. E o que ele fez? Romanos 5:8. Mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, eu não fiz nada para Jesus olhar para mim e falar, olha que bonzinho, acho que eu vou morrer por ele. Irmãos, eu, como pecador rebelde, que sempre escolhi desonrar a Deus, pecar contra Deus, ele me amou e ele morreu por mim. Ele morreu por você, sendo você ainda pecador. Você não era salvo antes de ele morrer por você. Viu? Ele morreu por você quando você ainda era inimigo dele, pecador. E todo mundo é pecador, é inimigo dele. Mas ele prova o seu amor por essa obra de morrer por nós. 2 Coríntios 5:19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, irmãos, quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos trazendo a palavra da reconciliação. Então, devemos renovar a nossa mente com Jesus, com as palavras de perdão, de reconciliação. E a reconciliação tem que ser imediata, não é para amanhã, não é para o dia, para a semana que vem, é o mais rápido possível. Por isso, da urgência de nós observarmos esse versículo. Então é essa palavra que eu queria deixar para você hoje à noite. Você tem alimentado alguma ira no seu coração? Talvez alguém pode falar, pastor, mas é o meu temperamento. Eu sou irado por natureza, eu sou pavio curto. Jesus te criou. Ele tem o poder para transformar, inclusive, o seu pavio curto. Alguém fala, mas não dá, é difícil. Deus, ele faz o impossível. Ele ressuscitou mortos. O que é para ele transformar um pavio curto em alguém paciente? E ele fez isso nos seus apóstolos. Pessoas que eram famosíssimas por reputações ruins, transformou em homens de Deus que tiveram um caráter exemplar. João escreveu as cartas de amor, era conhecido como filho do trovão, homem explosivo, mas ele fala, amados, filhinhos. Quem pode fazer uma mudança em alguém? Uma mudança tão extrema? Jesus faz. Então, se você é conhecido como uma pessoa irada por natureza, Deus pode transformar isso em algo que glorifica a Ele. Deus pode canalizar, transformar isso e fazer você amar mais as pessoas, com a mesma fome e sede que você tem de fazer as coisas com as próprias forças. Você pode confiar em Deus. Jesus pode fazer isso. Peço que você feche seus olhos nesse momento, que você abaixe sua cabeça. Talvez a palavra de Deus tocou em algo bem pessoal na sua vida. Eu não te conheço em detalhes, eu conheço irmãos aqui da igreja, conheço coisas, várias coisas de vários irmãos, por ter convivência, lutas, fraquezas, vitórias, mas eu não conheço todo mundo aqui tem suas lutas pessoais, mas a palavra de Deus entrou lá. Você tem algo para acertar com Deus? Talvez o pecado da ira, que você deixa ela se enraizar. Você quer pedir ajuda para Deus, para você lidar com isso. E eu posso e devo orar por você. Pastor, Deus falou comigo, eu tenho que lidar com a minha ira. Ore por mim. Amém. Amém. Com prazer eu oro por você. Eu oro por você. Se você quer oração nessa área, pastor, eu tenho uma luta, eu tenho isso na minha vida, eu preciso de oração para eu lidar com a ira. Não deixar ela, o tempo passar, mas resolver. Talvez você está aqui e você nunca acertou a sua vida com Deus. Você sabe que você é um pecador pelo que você ouviu. E a Bíblia fala que os teus pecados fazem separação entre você e Deus. Você tem que confessar e pedir perdão para Deus. Deus já sabe os seus pecados, mas o arrependimento faz isso. Você confessa, fala para Deus, pede perdão para Deus. E Jesus Cristo morreu no meu e no seu lugar pelos nossos pecados. Se você pedir, ter fé em Jesus, pedir perdão a Deus, confiar que Jesus pagou pelos seus pecados, receber Ele como Salvador da sua vida, você tem a vida eterna, você é uma nova pessoa. Sua mente é renovada e a palavra de Deus deve encontrar liberdade para fluir e ser vivida na sua vida. Talvez você está aqui e você quer aceitar Jesus dessa forma que eu falei.
Eu posso orar por você. Pastor, eu nunca aceitei Jesus, eu nunca me arrependi dos pecados, eu nunca criei nele como Salvador, mas eu quero fazer isso agora. A palavra de Deus me mostrou, Deus me mostrou na sua palavra, eu quero crer em Jesus. Levanta sua mão. Pastor, eu nunca aceitei Jesus, mas eu quero fazer isso agora. Vamos orar. Senhor Deus, o Senhor conhece cada vida, conhece as lutas de cada pessoa que está aqui. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos pacientes, perdoarmos uns aos outros. E quando a ira vier por qualquer injustiça, até mesmo uma ira justa, irados por causa do mal, das coisas ruins que acontecem, que a gente saiba confiar no Senhor, que a gente saiba orar mais, que a gente saiba ensinar e dar bom exemplo do que é certo, e não nos contaminarmos, mas que a gente não se contamine, ó Pai, deixando isso virar uma amargura, deixando o nosso relacionamento com as pessoas se tornarem um campo de guerra, um campo de inimizade, de vingança. Senhor, tire de nós esse tipo de atitude, essa prática, Senhor Deus, da ira, dessa pecaminosa, Senhor. E ajude a resolvermos, reconciliarmos com o Senhor e com as pessoas imediatamente. Nos ajude, nos dê graça para isso, Senhor Deus, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Nós vamos encerrar com um hino. Eu vou pedir para o irmão Samuel vir aqui. É o hino.
perfeito.